Sim. Eu resolvi fazer aqui algumas questões de concurso público, né, questões de física, dando elas, né. Em particular, escolhi aqui duas questões a respeito de ondas de Broglie e são muito parecidas, né, e vamos então resolvê-las, né. A primeira questão, ela diz o seguinte: a dualidade de onda-partícula é um princípio fundamental da física que descreve o comportamento de certas entidades físicas, como os elétrons e os fótons. De acordo com esse princípio, essas entidades podem se comportar tanto como partículas quanto como dependendo do efeito do contexto experimental. O fóton, por exemplo, pode se comportar como uma partícula no experimento do efeito fotoelétrico, como onda durante a difração de uma onda eletromagnética. No entanto, a dualidade de partícula não é observada em corpos macroscópicos devido à sua massa e à velocidade relativamente grandes, né? Considerar uma peteca de badminton com uma massa aproximada de 5 gramas, que pode ser lançada de aproximadamente 320, pode ser lançada com velocidade de aproximadamente 324 km por hora, com base na dualidade onda-partícula, qual seria a faixa aproximada de comprimento de onda associado a essa peteca de badminton, né? Isso que é o comprimento de onda, né? Para isso a gente vai usar a relação de de Broglie. De Broglie diz que o momento é igual a constante de Planck dividido o comprimento de onda, que é o que ele quer, vai ser igual a constante de Planck dividido por P. H ele deu sendo 6,63 vezes 10 a menos 34 metro ao quadrado vezes quilograma dividido por segundo, né? Portanto, na hora de calcular o momento, eu preciso usar também essas unidades, né? O momento é massa vezes a velocidade. A massa, ele botou 5 kg, em quilogramas vai ficar 5 vezes 10 a menos 3, né? Dividido por 1000. Já a velocidade, eu tenho que pegar em km por hora e transformar em metro por segundo, né? A gente faz isso dividindo por 3,6, né? Isso aqui dividido por 3,6. Então, a resposta que ele quer vai ser 324 e dividido por 3,6, isso aqui é um 3, né? Vezes 5 vezes 10 menos 3, e no dividendo, e no numerador 6,63 vezes 10 a menos 4, né? Bom, é isso, né? 324 não precisa ser exatamente igual, né? Vamos fazer aqui uma divisão. Eu vou dividir 3,36 por 3.240, né? Então, vou pegar esse aqui, digamos que eu acho que dá por 9, né? Dá 54, mais 5, 15 com 9, 27, 27 com 5, né? Dá 32, é isso? 270, 54, é exatamente isso, né? Então, aqui vai dar 0, desce outro 0, bota um 0 aqui, né? Então, 324 dividido por 3,6 dá 90. E aí, vamos lá. Cadê a borracha? Constante de Planck vai ser, comprimento de onda vai ser igual a 6,63 vezes 10 a menos 34 aqui em cima, né? Aqui embaixo tem 10 a menos 3, então ele sobe positivo, vai ficar 10 a menos 31. 5 vezes 90. 5 vezes 90 dá 450, né? Então 450, 6,63 vezes 10 a menos 31. 450 é 4,5 vezes 10 a 2. Sobe positivo, sobe negativo, então vai ficar 10 a menos 31. Então vai ficar 6,63 dividido por 4,5 vezes 10
vezes 10 a menos 33, não é isso? Em termos de ordem, né? Só pode ser a letra C. E de fato, se você dividir 6,63 por 4,5, olha, vai dar mais ou menos 1,40, 1,47, alguma coisa mais ou menos assim, né? Então, de cara já é a resposta letra C, né? Não é isso? E só para conferir, eu vou usar a calculadora. 6,63 dividido por 4,5. 1,47333, né? Ok, então é isso mesmo. Vamos para a próxima. Aqui mistura um pouco de fração, né? Sim, essa questão é também da Federal da Farroupilha. A primeira eu acho que também era da Farroupilha, né? Não, Santa Catarina. Então vamos aqui. De Broglie postulou em 1924 que toda partícula apresenta um comportamento ondulatório associado ao comprimento de onda, conhecido como comprimento de onda de Broglie, o qual é proporcional à massa e à velocidade da partícula. Esse fenômeno foi experimentalmente confirmado por David Geimer, né, em 1927, ao observarem a difração de elétrons ao atravessarem uma fina camada de níquel, cuja distância intermolecular aí deu aí a distância, 0,254 nanômetros. Né? Vou ficar cobrindo aqui o número. Em nosso universo cotidiano, objetos macroscópicos não exibem comportamento de difração, pois seus comprimentos de onda de Broglie são extremamente pequenos para as situações do dia a dia. Vamos supor que estejamos em um universo fictício no qual a constante de Planck possui um valor diferente denotado por... Ele deu uma constante de Planck diferente daquela da questão anterior, né? Ele inventou aqui um universo onde a constante de Planck é isso aí. Neste universo fictício, um objeto de massa 90 mg e velocidade 0,55 milímetros por segundo deveria atravessar uma fina camada de níquel, né? Difrataria ao atravessar uma fina camada de níquel. Bom, é o seguinte, ele não quer só o cálculo do comprimento de onda, como a gente fez na questão anterior. Ele quer também que a gente diga se ele é capaz de difratar ou não ao passar por essa fina camada de níquel, cuja distância intermolecular é 0,254 nanômetros. Né? Bom, seguinte, primeiro a gente tem que entender a condição para difração. Né? Para isso eu trouxe uma applet aqui da internet, que eu achei muito conveniente, né? E eu quero que vocês olhem não para essa janela maior, né, mas essa janela menorzinha aqui com os ângulos em graus, né, 90, 60, 30. Isso aqui é que é mais importante para nós. Né? E nessa applet eu consigo controlar o comprimento de onda e nesse segundo controle aqui a largura da fenda. Né? Então observe o seguinte, está 500, 500, né? E olha como é que está o espalhamento da luz que passou pela fenda. Eu enxergo ela basicamente, mais ou menos aqui 70 graus, menos 70 graus, até mais 70 graus de espalhamento. Olha o que acontece quando eu aumento muito a largura da fenda. Né? Eu vou aumentar aqui para 5.000. Ou seja, a fenda é 10 vezes maior do que o comprimento de onda. E olha o que aconteceu. Aqui, vamos olhar para aqui, né? Essa janela aqui de baixo. O espalhamento, ele está muito perto de zero, né? Quase não se espalhou. Ela passou quase reto, né? Sem espalhar-se. Né? Aí o que são essas linhas aqui? Não, isso aqui é outro fenômeno, né? Aqui, no caso, ele está mostrando franjas de interferência, né? Esses pontos aqui seriam máximos de interferência, mas aqui é outra questão, outra história, não tem nada a ver com a questão que a gente está fazendo, né? Então, o que a gente aprendeu com isso? Quando o comprimento da fenda é muito maior do que o comprimento de onda que está incidindo, a gente não vê difração, né? Quase não vê difração, ele passa reto, que é mais ou menos o que acontece quando a luz passa por uma janela. Né? O comprimento de onda da luz é muito menor do que a largura da janela, portanto ele passa reto, a gente vê a luz se propagando em linha reta, a mesma coisa quando vem de um telhado, né? A luz passa como um feixe de luz em linha reta. A gente não enxerga essa difração, esse espalhamento, porque ele é muito sutil. Né? Então essa é a condição.
ok? Isso acontece não apenas por fendas, mas quando a onda passa por fendas e obstáculos, ok? Então vamos lá, voltando aqui para a questão. Esse universo fictício, um objeto de massa tal e velocidade tal difrataria ao atravessar uma camada fina de níquel. Bom, por que eu estou usando esse fone? Para verificar se ele vai atravessar ou não, eu preciso primeiro calcular o comprimento de onda correspondente a essa matéria, né? E esse 0,254 milímetros, nanômetros, me desculpem. Se esse 0,254 nanômetros for muito maior do que o comprimento de onda que a gente está observando, então a resposta é não. Né? Se for da mesma ordem, a resposta provavelmente é sim. Né? Então vamos ver. Então, o raciocínio é o mesmo da questão anterior, a diferença é que mudou o H. Né? Primeiro calcular o comprimento de onda. O comprimento de onda vai ser igual a constante de Planck que ele deu, H', dividido por massa vezes a velocidade. Né? H' vai ser, segundo ele, 1,25 vezes 10 a menos 17 joules. Se está em joules, eu tenho que botar tudo nas unidades da Si, né? Joule vezes segundo. Então aqui, 90 miligramas vai ficar 90 vezes 10 a menos 3 gramas. Só que eu preciso de quilogramas. Então fica 90 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Portanto, 90 vezes 10 a menos 6. Né? Vezes a velocidade. A velocidade dá em milímetros. Milímetro para metro, 10 a menos 3. Né? Vezes 0,55 vezes 10 a menos 3 metros por segundo. Pronto. É só fazer o cálculo. Né? Primeiro vamos olhar para as potências. 10 a menos 17, e aqui embaixo tem 10 a menos 6, 10 a menos 3. Né? Embaixo fica 10 a menos 9. Sobe positivo, fica 10 a menos 11. Né? Então fica 1,25 dividido. Cadê? Sim. Dividido por 90 vezes 0,55 vezes 10 a menos... 10 a menos 9. Sobe positivo. Menos 17 com mais 9 dá 8, né? 10 a menos 8. A divisão, né? Mas antes de fazer a divisão já dá para ter uma ideia, né? 1,55 dividido por 0,55 vai dar praticamente o dobro, vai dar 2,5. 2,5 dividido por 90 vai dar 0,0 alguma coisa. Né? Então, 10 a menos 2, com 10 a menos 8, fica 10 a menos 10. É da mesma ordem de grandeza. Né? Então, aparente que aqui ó, fica 2,54. Se a gente transformar esse nanômetro em angstroms, né? 10 a menos 10, fica 2,54. Ou seja, aparentemente vai haver difração, porque esses comprimentos estão na mesma ordem de grandeza, mas por via das dúvidas a gente vai fazer o cálculo. Né? Mas antes de fazer, vamos dar uma olhada aqui nas coisas, né? nas alternativas. Sim, pois o comprimento de onda associado ao objeto seria 25 vezes 10 a menos 17. Olha, se esse comprimento tivesse certo, né? Esse comprimento ele é muito menor do que a distância entre as intermolecular entre as moléculas, né, do material, né, do níquel. Então, a distância entre as duas moléculas está servindo como se fosse uma fenda. Né? Ora, se essa distância é de 0,254 nanômetros, 2,54 vezes 10 menos 10, e esse comprimento aqui estivesse correto, isso aqui é muito menor do que aquilo. Portanto, a fenda é muito maior do que ele e não haveria difração. Então essa alternativa aqui está errada. Né? Isso aqui era para ser um X. Né? Bom, aí vem. Não, pois o comprimento de onda associado seria 0,20. Olha, se esse comprimento aqui estiver certo, ele estaria na mesma ordem, né? E portanto haveria difração. Então essa questão aqui está errada porque deveria ser sim. A resposta é não. Né? O comprimento de onda associado é 2,5 vezes 10 a menos 3. Se fosse 10 a menos 3, ele seria 1000 vezes menor do que a fenda. Ora, se ele é 1000 vezes menor,
naquela simulação que eu fiz a fenda 10 vezes maior, a gente quase não viu o espalhamento. Imagine se essa fenda fosse 1000 vezes maior, né? Então aqui também não faz sentido. Aliás, faz sentido sim. Faz sentido porque a resposta é não, né? Então vamos deixar isso quieto por enquanto, mas de cara já dá pra ver que não é 10 menos 13, né? Letra D. Sim, pois o comprimento de onda associado seria 10 a menos 10, é plausível, né? Embora esse aqui seja fisicamente plausível, ela não está batendo muito com a nossa resposta. Essa daqui é plausível, né? E sim, pois o comprimento de onda associado ao objeto seria 10 a menos 8, né? 10 a menos 8. Ele é maior, né? Porque ele é maior do que a fenda, né? Quando ele é maior do que a fenda, é possível nós enxergarmos a difração, né? Deixa eu mostrar isso aqui na simulação. Eu quero que o comprimento de onda seja maior que a fenda. Eu vou botar aqui a menor possível. Esse aqui é a menor fenda que eu consigo nesse simulador, 500 nanômetros. E vou botar o maior comprimento de onda possível. Infelizmente é só aqui 780, não dá para ser assim 10, 20 vezes maior, porque enfim, o simulador não permite, né? Mas olha, espalhamento, né? Então assim, né? É possível enxergarmos os espalhamentos no comprimento de ondas maiores, né? Então, pela lógica, sem fazer o cálculo, a gente já sabe que não pode ser nem A nem B. Eliminamos aí duas alternativas, mas vamos terminar aqui, né? 1,25 dividido 0,55 é a mesma coisa que eu vou fazer o seguinte. Vamos trabalhar só com isso aqui, né? Vai ficar 125, multiplicando em cima e embaixo por 100. Esse 0 do 9 eu vou passar para dentro do 0,55, vai ficar 9 vezes. Multiplicado por 100 vai ficar 55, multiplicado pelo 0 do 9, né? Opa, 550, né? Eu posso dividir em cima e embaixo por 5, não é isso? Dividido por 9 vezes 110. Posso dividir de novo por 5. Vai dar 5 dividido por 9 vezes 22. Não é isso? Que vai ser igual a 5 dividido por 198. Tá? Eu não vou fazer essa divisão exata porque não precisa, né? Vamos aproximar esse resultado como 5 dividido por 200, que é a mesma coisa que 1 dividido por 40, que é a mesma coisa que 1 dividido por 4 é 0,25, com 10 que estava embaixo, 0,025, né? Ou seja, isso aqui vai ser igual a 0,025 vezes 10 a menos 8, ou seja, 2,5 vezes 10 a menos 10. Portanto, a resposta é letra D. Okay? Bom, é isso. Só fazendo aqui algumas questões, são questões relativamente simples. Bom, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Depois eu faço algumas outras questões. Obrigado aí pela paciência e fique com Deus, né?